Entrevista no Rico Dinheirinho. Rico Dinheirinho. Analistas avaliam os fatos da economia que mexem com o seu dia a dia. E o nosso contato agora é o Sr. Chu Kong, que é diretor responsável pela Actis América Latina. Sr. Chu Kong, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, os ouvintes da Jovem Pan. Bom, e vamos falar que a Actis é a empresa líder em investimentos em private equity e em mercados emergentes, e é sobre mercados emergentes que nós vamos falar, em particular o Brasil. Diante desse complicado cenário internacional, o Brasil tem perdido investimentos. Eu queria saber qual é a sua expectativa. É verdade, Denise. O Brasil tem perdido muitos recursos, mas a Actis, como um fundo voltado e dedicado a mercados emergentes, acaba de levantar 2,9 bilhões de dólares para atuar em 5 regiões, e uma dessas regiões é a América Latina, principalmente no Brasil, e nós vamos contemplar com 450 milhões de dólares, que são quase R$1 bilhão, vindo para investirmos em empresas brasileiras. E qual seria o foco desses investimentos? Olha, o nosso foco vai estar muito na área de bens de consumo, variando desde alimentos até, vamos dizer, prestação de serviços. Vamos ter foco também na área relativa a investimentos que se beneficiam da necessidade de investimentos em infraestrutura. Vamos também ter muito foco na área de serviços financeiros e também na área de saúde e educação, que historicamente sempre representaram gargalos de investimento estruturais para o país. Agora, como é que o senhor avalia hoje a situação do Brasil na atratividade do capital estrangeiro? Como que o investidor estrangeiro olha o Brasil diante dessa crise, da contaminação que o país ainda poderá sofrer? É uma excelente questão, Denise, porque exatamente o sucesso do levantamento desses recursos numa época como essa mostra que o modelo de Actis dedicada a mercados emergentes é que conseguiu atrair todos esses investidores. Nós temos mais de 100 investidores no nosso fundo, e nesta fase crítica de conjuntura econômica, nós temos a certeza que os crescimentos que ainda persistem nesses mercados emergentes estão atraindo os nossos investidores. Mas esse crescimento, será que se sustenta a longo prazo? Eu acho que sim, porque a maioria desses países emergentes, e principalmente no Brasil, está com fundamentos macroeconômicos muito bons. Agora, o senhor falou da questão do investimento em área produtiva. Nós tivemos a divulgação de números do IBGE que mostraram uma queda importante da produção industrial. Isso mostra que há uma contaminação da crise, não é? É verdade. E por isso é que é preciso lembrar que os investimentos de private equity são a longo prazo. Quer dizer, nós não somos investidores de 1 ano, 2 anos, nosso horizonte de investimento é de 3 a 7 anos. Portanto, nós não estamos preocupados com a conjuntura atual e específica de curto prazo. Bom, agora, em relação ao andamento da economia mundial, qual a sua perspectiva? Olha, veja, nos mercados onde nós estamos, vou citar um exemplo, a China. A China, apesar de toda essa crise, as projeções e os ajustes que eles fizeram para o crescimento de 2009 continuam na base de entre 9% a 10%. Então, em termos de crescimento, continua bastante forte, não? Agora, teve uma movimentação toda dos investidores estrangeiros e tem função da piora de economias mais desenvolvidas, a necessidade de cobrir perdas, de capitalizar mesmo empresas lá fora, não é? É verdade, e por isso é que talvez o reflexo que nós temos que ter um pouquinho mais de atenção quando a gente investe a longo prazo é de verificar os setores que foram mais ou menos impactados por essa crise genérica, tá? E que impacto teve nos mercados emergentes, e a partir daí então selecionarmos mais os setores nos quais nós vamos investir. Mas quais são os pontos que o grupo mais leva em conta, a Actis leva em conta na hora de avaliar o país, a capacidade dele de resistir à crise? Não, na verdade a gente olha, os países já estão definidos de investimento, portanto, na análise macro já se passou, tá? Então a questão agora, para dirigir os investimentos, é muito mais os fundamentos das companhias e dos setores em que nós vamos investir. Agora, houve alguma mudança nessa avaliação em função da crise? Porque nós tínhamos, por exemplo, o Vale do Rio Doce com excelentes perspectivas de consumo e expansão pelo mundo dos produtos que ela exportava. E agora a própria empresa passa por um replanejamento, não é? De novo, Denise, aí vem a questão do curto versus longo prazo. Eu
Eu acho que conjunturalmente, nesta fase, ela foi afetada. Mas se nós olharmos a médio e longo prazo, eu acho que a necessidade dos produtos da Vale perante o mundo continua bastante forte, não? Eu citava a Vale até como um exemplo aí, porque é uma das maiores empresas brasileiras, Petrobras também passa por isso, siderúrgicas, todo mundo redimensionando a atividade, né? É por isso que a gente acha que o verdadeiro impacto para nós é a gente analisar com um pouco de moderação e selecionarmos os segmentos que nós vamos investir. Basicamente é isso que afeta investimentos de longo prazo. Certo, nós ouvimos o senhor Chu Kong, que é diretor responsável pela Actis América Latina. Senhor Chu Kong, muito obrigada. Denise, foi um prazer falar com você e com os ouvintes da Jovem Pan. Muito obrigado.